Enquanto outras eras na Terra experimentaram o calor tropical, eras glaciais ou impactos devastadores de meteoritos, estamos vivendo uma época em que massas de gelo com milhares de anos estão derretendo. Não apenas nos polos norte e sul, as gigantescas geleiras estão diminuindo, mas também na Rússia, Terra do Fogo e Noruega, solos que tinham sido preservados no permafrost por séculos e agora estão degelando. Mamute. Em 2013, um mamute lanoso, adulto, perfeitamente preservado, foi encontrado no gelo siberiano pela primeira vez. Cientistas russos fizeram a descoberta durante a pesquisa nas ilhas Lyakhskovsky, no Mar Ártico, no nordeste do país. Os cientistas não estão apenas satisfeitos com o estado de preservação exterior perfeito da fêmea de aproximadamente 50 a 60 anos de idade. Este achado também trouxe outra característica especial que poderia causar muita excitação no futuro. Os pesquisadores puderam assegurar o sangue mamute, que havia sido preservado com segurança no gelo por milhares de anos. Havia sangue liofilizado, suficiente nas veias do animal para que os pesquisadores o liquidificassem de imediato. Desde então, os pesquisadores russos têm mantido o genoma do animal, que morreu há cerca de 10.000 a 4.000 anos. Como os mamutes provavelmente estão intimamente relacionados com os elefantes, talvez seja possível reviver a espécie com as mães elefantes no futuro. Portanto, é bem possível que dentro de alguns anos possamos ver pela primeira vez um mamute lanoso vivo. As amostras de sangue foram até agora armazenadas no Instituto de Ecologia Aplicada no norte da Universidade Federal do Nordeste da Sibéria. O que os pesquisadores têm em mente é um segredo muito bem guardado: espada viking. Estes dois caçadores certamente não esperavam uma descoberta única quando perseguiam renas em uma montanha norueguesa. Mas aqui também, o grande derretimento deixou sua marca. Os dois viram de repente uma lâmina velha saindo do chão. O caçador de renas Einar Ambach pegou a lâmina e rapidamente descobriu que se tratava de uma espada velha. Os especialistas do Museu de Antiguidades Viking puderam datar a idade do raro achado para mais de 1.100 anos. As condições de frio e gelo em alta altitude e a qualidade do metal utilizado preservaram a espada viking quase perfeitamente. Como nenhum outro artefato pode ser encontrado nas proximidades, os pesquisadores assumem que poderia ter pertencido a um viking perdido na neve e no gelo. Como a espada não mostra mais arranhões ou curvas, ela também poderia ter sido um objeto de ritual que fora oferecido como um sacrifício precioso a um deus, a uma altitude de mais de 1.640 metros. Avião. O naufrágio desta Lockheed Constellation mostra que não apenas raridades milenares são armazenadas no gelo. Quando o avião chamado Pegasus teve que fazer um pouso de emergência nos campos gelados da Antártica em 8 de outubro de 1970, felizmente nenhum único passageiro foi ferido. Os pilotos e a pequena tripulação de voo mal-sucedido também sobreviveram à aterrissagem no meio de uma tempestade congelante. O avião havia sido enterrado na neve por mais de 35 anos. Graças ao degelo, mais partes do avião, como a hélice, estão hoje saindo da cobertura de gelo e neve novamente. Depois que 2 hélices falharam na tempestade, o piloto teve que fazer um pouso de emergência em uma milha do local de pouso no Ártico e evacuar os passageiros. Apesar de um dos aeródromos mais gelados do mundo não estar longe, as pessoas resgatadas tiveram que aguentar por mais de 3 horas até serem encontradas. A pista de gelo próxima ao local onde a Pegasus caiu foi posteriormente renomeada Pegasus White Ice Runway e o local de pouso Pegasus Field, em homenagem à aeronave. Hoje, os destroços são um ponto de acesso popular para os aventureiros da Antártida e um motivo fotográfico muito procurado. Água. Basicamente, a Antártica, no extremo sul deste mundo, é considerado o lugar mais frio e inóspito desta região. Mas também aqui, as geleiras estão derretendo e as massas de gelo estão migrando como água para os oceanos, cujo nível da água aumentará drasticamente nos próximos anos. Graças à perfuração de última geração, os pesquisadores conseguiram encontrar águas subterrâneas livres sob camadas de sedimentos neste mundo gelado. Pesquisadores descobriram até mesmo centenas de lagos e rios líquidos interligados na Antártica nos últimos anos. Uma vez presa no gelo, esta água subirá lentamente até a superfície e mudará a aparência de um polo sul aquecido. A certa altura, as águas subterrâneas já estão empurrando tão forte para a superfície que um novo lago com uma profundidade de 220 a 820 metros poderia se formar nos próximos anos. Fóssil de 300 milhões de anos. No inverno, as ilhas Príncipe Eduardo do Canadá encontram-se sob uma espessa camada de neve e gelo.
Mas, embora as ilhas descongelem completamente na primavera e ofereçam até mesmo um clima confortavelmente quente, ninguém descobriu o fóssil de 1 milhão de anos até 2021. Quando a professora Lisa Cormier estava passeando com seu cão na praia do Cabo Egmont em agosto, é que ela se deparou com o que ela pensava inicialmente serem raízes entrelaçadas. Mas, numa inspeção mais detalhada, ela percebeu que havia encontrado costelas fossilizadas. A professora notificou um geólogo e um especialista que observou o achado mais de perto e ficou surpresa. O paleontólogo nunca havia visto uma forma semelhante antes. Alguns dias depois, uma equipe de recuperação chegou ao local e levou o achado a um laboratório paleontológico. Os especialistas conseguiram datar a descoberta de uma idade incrível, de cerca de 300 milhões de anos. No final do período Carbonífero e no início do período Permiano, nem mesmo os dinossauros existiam. O fóssil é provavelmente um réptil precoce e possivelmente desconhecido anteriormente e um dos mais antigos seres vivos preservados da Terra. Curiosamente, outro fóssil desta época foi recuperado muito mais ao sul, no mesmo ano. No estado americano de Utah, os pacientes encontraram os restos de um aminiote previamente desconhecido, que também habitava a Terra muito antes dos dinos e foi um dos primeiros vertebrados terrestres, dinossauros. Se você é um verdadeiro fã dos dinossauros, agora temos um presente para você. Os paleontólogos descobriram o esqueleto mais completo de dinossauro da Terra dentro do glaciar Tyndall, na Patagônia. O ictiosauro, que viveu nos oceanos primordiais entre 90 e 250 milhões de anos atrás, foi batizado Fiona pelos cientistas chilenos. Foi fácil notar que era um animal fêmea, porque o bebê de Fiona também foi fossilizado e preservado por 129 a 139 milhões de anos. O achado permite aos cientistas estudar o desenvolvimento embrionário dos ictiossauros pela primeira vez e é considerado único no mundo inteiro. O ictiosauro se parecia com um golfinho. Estes enormes dinos marinhos tinham um focinho alongado, 2 barbatanas frontais, 2 barbatanas traseiras, uma barbatana dorsal que usavam para nadar no fundo do oceano e uma barbatana caudal que usavam para se moverem na água. A Patagônia é hoje um dos locais mais ricos e melhor preservados de ictiossauros do mundo. Peixes. Em 2015, a Dakota do Sul foi atingida por um frio extremo, mas isso não impediu que a ávida ornitóloga Kelly Prehane fizesse uma caminhada pelo Lago dos Andes para ver seus animais preferidos. Mas, ao invés de pássaros, a mulher espantada viu pela primeira vez uma parede de gelo de 4 metros de altura, com o que parecia ser um peixe voador. Quando a pesquisadora se aproximou, ela pôde ver que os peixes estavam mortos e congelados. Biólogos do Refúgio de Vida Silvestre do Lago dos Andes explicaram à mulher estupefata que o início repentino do frio com forte nevasca havia aprisionado os peixes em camadas mais profundas do lago. Os animais andam quase sem vida na água quando está frio e ficam congelados. A expansão do gelo empurrou a camada profunda de gelo para cima e os peixes pareciam dançar na água. Bisonte de estepe. Neste vídeo, vamos mais uma vez para a Sibéria, que uma vez esteve congelada. Embora as duras condições climáticas ainda prevaleçam lá hoje, o grande degelo também não pode ser parado lá. Em 2014, os pesquisadores encontraram os restos completos de um bisonte estepe na margem do lago Chukchala, em Yakutia. A múmia bem preservada do animal extinto ficou no gelo por cerca de 9.300 anos. O animal ainda possui um cérebro completo, coração, vasos sanguíneos, sistema digestivo e outros órgãos. Embora o animal tenha encolhido devido à secura no gelo, os restos ainda permitem tirar conclusões únicas sobre o físico e o modo de vida do animal. A múmia bisão de Yukagir foi a terceira de 4 múmias completas conhecidas desta espécie a ser encontrada. Os pesquisadores continuarão a manter os achados congelados a fim de preservar e estudar perfeitamente os órgãos e partes de tecidos únicos. O conteúdo estomacal e intestinal dos animais pode fornecer informações valiosas sobre a flora daquela época e, naturalmente, devido às relações genéticas com espécies de bisão ainda vivas, os pesquisadores esperam ser capazes de reviver o bisonte estepe um dia também. Vales secos. Embora haja muita água congelada na Antártica, muitas regiões no extremo sul da Terra estão entre as mais secas. Nos vales secos McMurdo, nenhuma chuva caiu durante 2 milhões de anos. Os vales de granito, gneiss e cascalho têm umidade extremamente baixa
e as montanhas ao redor impedem o influxo de água das geleiras próximas. Embora ainda não tenham sido encontrados organismos vivos no permafrost da área, os pesquisadores encontraram bactérias extremamente raras próximo da geleira Taylor, cujo metabolismo funciona sem oxigênio e, ao invés disso, à base de ferro e enxofre. Desde então, os cientistas da NASA encontraram uma similaridade em comum entre os vales secos e muitos ambientes em Marte. No futuro, o local inóspito poderia ser usado para simular uma colônia marciana. Whisky. Quando o explorador Ernest Shackleton liderou a expedição Nimrod ao Polo Sul de 1907 a 1909, a tropa de homens ousados transportou 3 caixas de whisky. O empreendimento de Shackleton falhou em parte devido a um planejamento e suprimentos globalmente ruins. O aventureiro não chegou bem ao Polo Sul, mas chegou a 160 quilômetros em uma carroça puxada por pôneis mongóis, e ninguém havia chegado tão perto do ponto mais ao sul da Terra antes de Shackleton. Relutantemente, Shackleton teve que abandonar o empreendimento na época e retornar à Inglaterra. As 3 caixas de uísque de malte raro da Mackinlay permaneceram na cabana do acampamento base e foram congeladas no permafrost até 2006. Amostras do uísque Shackleton foram analisadas na destilaria Invergordon de White e Mackay's, após terem sido recuperadas e consideradas ainda bebíveis. As garrafas, que têm mais de 100 anos, foram finalmente leiloadas em benefício do Antarctic Heritage Trust. E com isso, a gente chega no final de mais um vídeo. A gente gostaria de saber aí o que você achou destas descobertas e o que você acha que poderia ser encontrado no gelo derretido no futuro. Conte pra gente a sua opinião aí nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. A gente se vê lá. Tchau!